Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivas. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 9. Glória a Deus. Mês da Páscoa e o mês também da nossa conferência que esse ano chama Avivamento. E para mim tem tudo a ver a mensagem da Páscoa com a mensagem do avivamento. Avivamento, a palavra avivar ou avivamento significa um despertamento. Um despertamento que vem através do Espírito Santo. Um despertamento para te levar a um novo nível no seu relacionamento com Deus. Um despertamento para você viver o propósito de Deus. Um despertamento que vem dos céus. E eu quero declarar que nesses próximos dias de abril, Deus vai avivar o seu espírito, Deus vai avivar o seu coração, Deus vai ativar a sua fé, Deus vai aquecer aí o seu relacionamento com Ele, em o nome de Jesus. Muita gente tem aquela preconcepção que avivamento precisa das condições favoráveis para acontecer. Algumas condições que muitas vezes, através da religiosidade, são colocadas de uma maneira muito altas e muito inatingíveis. E quando isso acontece, quando o objetivo é inatingível, acaba gerando complacência e o ser humano acaba desistindo de tentar. Mas interessante que o maior avivamento que se houve na face da terra até hoje, aconteceu em condições muito desfavoráveis. O maior avivamento aconteceu num lugar muito desfavorável. Num lugar que era cheio de estigmas, num lugar que era carregado aí de preconceitos, num lugar que era tido aí como literalmente um lixão, perto ali da cidade de Jerusalém, aonde os romanos executavam aqueles que eram opositores do império. Foi ali no Calvário, na condição mais desfavorável, que o Filho de Deus foi entregue e Ele foi crucificado por mim e por você. Ali o inferno, e muitos achavam que era o fim, mas na verdade foi o recomeço de uma nova história que Deus estava escrevendo. Quando todos pensaram que era o ponto final, na verdade através daquilo veio o maior avivamento e o melhor acontecimento de toda a humanidade. E o texto que eu quero ler com você está lá em Lucas 9, verso 22. Aproveitando esses dias aí que antecedem a Páscoa, que antecedem essa data que hoje é uma data de comemoração, mas que no início não era bem assim. No início, ou naturalmente falando, talvez era para ser o pior acontecimento da humanidade, mas hoje nós podemos nos lembrar com alegria, porque Jesus trouxe uma reviravolta naquela situação. E é isso que eu quero profetizar sobre os problemas que você está enfrentando, sobre essas dificuldades que você está enfrentando aí adiante de você. Talvez naturalmente falando tem tudo para ser o pior, para acontecer o pior, mas eu quero te lembrar que Deus está na história, e quando Deus está na história acontece uma reviravolta, e aquilo que era para ser o pior, aquilo que era para ser o fim, se transforma no melhor, até a maldição é transformada em bênção em nome de Jesus. Lucas 9, verso 22, a palavra de Deus diz assim: e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Interessante que ele começa falando assim: é necessário. Fala comigo, é necessário. Mais uma vez, diga: é necessário. Lembra do contexto no qual Jesus estava falando isso?
Ele ainda estava ali nos 3 anos ministrando para os discípulos. Ele ainda estava fazendo milagres, estava fazendo o propósito de Deus aqui na terra. Os discípulos, quando ouviam essas afirmações, ainda não entendiam muito bem do que se tratava daquilo. Mas Jesus, antes de tudo acontecer, ele vira para os discípulos e diz: é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado, não só pelos homens, mas também por aqueles que representavam o sistema religioso. É necessário que o Filho do Homem seja morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Interessante que Jesus ele já previa aquilo que iria acontecer. Isso já nos ensina um pouco da natureza de Deus. Isso nos ensina um pouco sobre os atributos de Deus. Deus ele não vê como vê o homem. Deus não é sujeito ao tempo como o homem é sujeito. Pelo contrário, na palavra de Deus nós aprendemos que Deus está acima do tempo. A expressão que é usada para descrever o tempo de Deus não é nem a mesma expressão que é usada para descrever o nosso próprio tempo, porque Deus está acima do tempo. Ele sim, ele vê o presente, mas ele também vê o amanhã, ele vê o futuro. Por que Jesus ele estava prevendo aquilo que iria acontecer? Porque sim, Jesus era filho do homem, em outras palavras, ele era ser humano. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus não era só ser humano, ele era divino. Eu costumo falar que ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. E ele via o futuro antes do futuro acontecer. Ele sabia tudo aquilo que ele iria enfrentar. Ele sabia tudo aquilo que ele teria que passar. Deus, ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Todas as vezes que nós nos lembramos desse atributo de Deus, isso precisa instigar ou estimular a nossa fé. Isso precisa edificar a nossa fé. Porque todas as vezes que Deus nos dá uma promessa sobre o futuro, todas as vezes que Ele falou sobre o seu propósito, sobre o dia de amanhã, Ele não fala de possibilidades, Ele não fala de coisas que Ele quer que aconteça simplesmente, não. Ele está falando de coisas que Ele já viu acontecer e Ele está revelando a você. Por isso que você jamais pode duvidar das promessas do Senhor. Você não está ouvindo de alguém muito bacana que está torcendo por você, não. Você está ouvindo do próprio Deus, que vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Por isso que a Bíblia é tão enfática de dizer que é impossível que Deus minta. É simplesmente impossível, Ele é a própria verdade. Se Ele diz que você vai vencer, é porque você vai vencer. Se Ele diz que vai dar certo no final, é porque vai dar certo no final. A Bíblia fala, Jesus ele avisa sobre aquilo que iria acontecer e Ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue. É necessário. E nós sabemos hoje do que se tratava aquilo. Era necessário a cruz. A pior morte, o pior sofrimento que um ser humano poderia passar. Era necessário. Jesus sabia daquilo. Ele era o Deus encarnado, mas ele também era ser humano. Ele iria sofrer na pele todo aquele tipo de sofrimento. A distância de Deus para aquele que era o próprio Deus. Pela primeira vez ele estaria distante do Pai, porque ele carregaria todas as nossas iniquidades. E a Bíblia fala que as iniquidades fazem separação entre o homem e Deus. A Bíblia fala que lá no Getsêmani, orando pelo momento que ele iria passar, interessante que Jesus ele orou antes de enfrentar a dificuldade. Enquanto ele orava, a Bíblia fala que os anjos do céu vieram para o fortalecer, para o preparar para tudo aquilo que ele iria enfrentar. E a Bíblia fala que Jesus ele pede ao Pai, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse
Cara, em outras palavras, se tiver qualquer outro jeito, eu estou disposto a ele. Se tiver qualquer outro jeito, eu estou te pedindo que ele aconteça. Mas que seja feito a tua vontade, não a minha. Deus, ele amava Jesus. A representação é que Jesus é o Filho de Deus. Deus só permitiu a cruz, porque a cruz era absolutamente necessária. Da mesma forma, Deus te ama demais para permitir você passar por uma cruz em vão. Deus te ama demais para permitir você passar por um problema em vão. Se Ele permitiu você passar pelo problema, é porque o problema é necessário. Ele te ama demais para permitir você sofrer à toa. Sim, aparentemente falando, a cruz era o pior acontecimento que a humanidade poderia vivenciar. Afinal de contas, o nosso Salvador estava morrendo numa cruz. Deus, Ele veio ao mundo. Aquele que não cometeu pecado se tornou pecado por mim e por você. Deus só permitiria algo assim se aquilo fosse absolutamente necessário. Deus só permitiria aquilo se aquilo fosse parte do seu plano. Deus só permite você passar por um problema se o problema for parte do plano de Deus. De tal modo que a Bíblia nos ensina isso, que se for atrapalhar o plano de Deus, Deus não permite que aconteça. Agora Romanos 8:28 diz, se Deus permitiu, é porque Ele vai trabalhar em tudo que aconteceu para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Tem muita gente que pensa que o Calvário, a cruz, foi o plano B de Deus. Como que se as coisas fossem acontecendo e Deus ficasse surpreso, chocado e fosse movendo ali os pontos ali para que tudo fosse dando certo, até que deu certo no final. Não, a cruz não foi o plano B de Deus, foi sempre o plano A. A Bíblia fala que o caminho de Deus, ele é perfeito, ele não tem defeito. Deus não falha. Lá na queda, lá Deus já tinha falado para Adão e Eva que o filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente, que seria o filho do homem que iria redimir o propósito de Deus. A cruz não foi o plano B de Deus, porque Deus não tem plano B, Ele só tem plano A. É o que Jó falou, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele só permitiu a cruz porque a cruz fazia parte do propósito perfeito de Deus. A cruz não aconteceu com a humanidade, a cruz aconteceu para a humanidade, porque Deus tinha um propósito para a cruz. Tinha promessas que precisavam ser cumpridas na cruz. A cruz não livrou a gente só da morte e do inferno, mas foi na cruz que Deus levou as nossas enfermidades. Foi na cruz que Deus levou sobre nós, sobre si, as nossas maldições. Na cruz Deus estava fazendo mais do que a gente pode imaginar. Ele só permitiu a cruz porque Ele tinha um propósito para a cruz. Da mesma forma, Ele só permitiu o problema porque Ele tem um propósito para esse problema. Esse problema não aconteceu com você por acaso. O Deus soberano, que tem o controle na sua mão, Ele permitiu que esse problema acontecesse para você, porque Ele vai cumprir esse propósito na sua vida em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que tem bênçãos que Deus nos dá através dos problemas. Eu falei aqui no domingo à noite, lá em Isaías 45, a Bíblia fala, uma promessa de Deus, diz assim, dar-te-ei os tesouros das trevas. Em outras palavras, trevas representa problemas, dificuldades, tribulação. Tem tesouros que Deus só pode nos dar no meio das trevas.
O músculo, para ele hipertrofiar, para ele crescer, ele precisa enfrentar a resistência. Da mesma forma, Deus quer gerar algo no seu interior, Deus quer gerar um caráter em você, que Ele só pode gerar através do problema. Frutos eles não dão nos topos das montanhas, mas eles dão no meio dos vales. É por isso que a cruz foi necessária. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: a humanidade não saiu da cruz pior do que entrou. Pelo contrário, foi através da cruz que nós fomos reconciliados com o Pai, foi através da cruz que nós fomos redimidos, foi através da cruz em Jesus que nós vencemos a morte de uma vez por todas. A humanidade saiu da cruz melhor do que ela entrou. Da mesma forma, Deus não permitiu você enfrentar esse problema em vão. Ele só permitiu porque Ele tinha um propósito para esse problema, para esse diagnóstico, para essa situação financeira, para essa dificuldade. Deus quer fazer mais do que você pensa, Deus quer fazer mais do que você está pedindo, e em nome de Jesus, você vai sair desse problema melhor do que você entrou. Deus não permite você enfrentar um problema se não for para sair do problema melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se houvesse qualquer outra maneira, Deus iria permitir. Mas se Ele permitiu a tempestade, é porque a tempestade era necessária. Fala comigo, é necessário. Mas a tempestade não saiu do controle de Deus. Deus está trabalhando até na tempestade, até a tempestade vai te abençoar, em nome de Jesus.